Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o estudo da arte para vivenciar, né? Um tipo interativo de arte que ela vem para nos alegrar, para nos trazer um pouco de ironia, um pouco de diversão, ok? Eu vou colocar o slide do capítulo da apostila para a gente fazer esse estudo juntos. Vamos lá? Então, aqui nós temos, né, arte para vivenciar. E nós temos uma caricatura feita pelo artista Carlinhos para o jornal O Estado de São Paulo. A caricatura, ela vem, né, ressaltando aí uma característica da pessoa de uma maneira que seja engraçada, uma maneira que o artista ressalta uma característica da pessoa que ele está representando de uma maneira engraçada, né? Ou também pode ser uma situação, pode ser uma sátira de um tema atual político, né? De uma maneira de criticar a política, o que a sociedade está vivendo nesse momento. E aí o artista Carlinhos, ele faz aí a caricatura de um jogador de futebol. Acredito que a maioria de vocês reconheceu, né, quem é o jogador, que é o Ronaldinho, né? Então, e o que o Ronaldinho tinha, né? Uma característica própria dele eram os dentes separados. Então, o Carlos resolveu ressaltar aí na caricatura do Ronaldinho, né, os lábios, a boca de um tamanho maior, né, um tamanho exagerado, e representando aí bem os seus dentes como eram. Então a arte, ela pode ser divertida, né, ressaltando aí características de uma pessoa, e essa técnica recebe o nome aí de caricatura. A arte, ela pode ser divertida. Observe com atenção as obras reproduzidas, né, nessas páginas. Então, nós temos aí a caricatura do Ronaldinho, que é uma obra, né, engraçada de ressaltar aí esse fenômeno do futebol. E nós temos aí uma outra obra de arte, cujo título ela se chama Banheiro Macio, de Claes Oldenburg. É um artista norte-americano, onde ele, né, produziu várias esculturas em grandes dimensões, retratando como tema nas suas obras objetos do cotidiano, e ele faz aí esses objetos como se a obra fosse mole, né? Que nem um vaso de banheiro. Um vaso de banheiro, o material dele, né, é a cerâmica, e a cerâmica ela é um material rígido, né? E esse artista ele pega aí esses objetos do cotidiano e fazem a representação deles utilizando materiais que deixam esses objetos, né, com estruturas moles. Então são obras moles. Esse artista, ele começou a fazer esses trabalhos na década de 60, né, de 1960, e fez inúmeras esculturas com grandes dimensões e deixando essas esculturas aí com a aparência de obras moles. Vocês vão responder aí agora essas questões da página 17, né? Nos dois trabalhos, os temas e as técnicas são muito diferentes, mas existe algo comum entre eles. O que é, né? O Ronaldinho é representado com uma caricatura. Já o vaso, ele é representado, né, como uma obra mole, utilizando outro tipo de material e sendo uma escultura. Mas o que tem em comum
entre essas duas obras, né? O que você acha que tem em comum? Quem é o personagem representado? Na verdade, né, eu já disse para vocês aqui, é o jogador Ronaldo. E observando a escultura, se você estivesse na frente dessa escultura, o que você sentiria ao vê-la? Né? Como seria a sua reação vendo aí esse vaso com esse tipo de material, um vaso mole? Qual seria a sua reação? Qual seria o sentimento que você teria ao observar? Você ia achar engraçado, ia achar estranho, né? Ia sentir vontade de pôr a mão para sentir como é, de tocar, ia dar uma sensação de pavor. O que você sentiria, né? Olha aí na apostila de vocês essa obra. Se você estivesse na frente dela, qual seria a sua reação? Qual seria a sua vontade, o seu sentimento? O que você gostaria de fazer com essa obra? Então, respondam aí essas questões. Não esqueçam de enviar para mim as atividades dessa página, ok? Nós vamos dar aí continuidade na página 18 agora. Arte e diversão. Algumas obras de arte, elas podem ser engraçadas ou irônicas. Às vezes, os artistas, eles podem tratar de um assunto sério, mas empregando uma forma debochada. É o caso dos cartunistas, que utilizam o desenho para criticar os políticos ou os maus comportamentos sociais, ou simplesmente para fazer rir. Alguns ilustradores usam a caricatura, que é o tipo de desenho que, pelo traço e pela escolha dos detalhes, acentua as características físicas das pessoas. Outros artistas se dedicam a construir obras que, além de serem uma forma de expressão artística, são objetos lúdicos, isto é, apresentam algum tipo de brincadeira ou de jogo, né, na intenção aí de entreter as pessoas, de levar alegria, né, de tornar engraçado e cômico um assunto difícil de ser abordado. Né? No caso, nós tratamos aí dos cartunistas, né, que fazem as críticas através das suas sátiras, dos seus desenhos. Nessa primeira obra, da página 18, nós temos o desenho de Saul Steinberg. Ele representou o próprio ato de desenhar. Em seus trabalhos, apresentava personagens engraçados e muitas cenas urbanas, dando a elas um caráter fantástico. Fazia isso incluindo pauta de música, as suas impressões digitais, a fotografia. O cartunista e teatrólogo carioca Milor Fernandes foi influenciado por algumas ideias de Steinberg. Você conhece o trabalho do artista Milor? Né? Quem conhece? Você já viu? Então, nós temos aqui o artista Saul Steinberg, que ele fez ali uma cópia de si mesmo, né? Ele ali com o seu mundo fantasioso e fazendo o que ele mais gosta, que é o ato de desenhar. Embaixo nós temos uma outra obra que é feita pelo artista brasileiro Roberto Magalhães, nascido em 1940 no Rio de Janeiro. Quando ele ainda era criança, ele costumava encher os seus cadernos escolares com caricaturas dos colegas e professores. Em algumas obras, o artista ele cria situações e figuras engraçadas por meio do recurso do exagero. Né? Então, observem as características físicas da personagem representada. Então, ele fez aí a representação do risonho. Né? Que parte que ele ressaltou mais?
né? Olha o tamanho do nariz que ele fez. O tamanho do nariz é quase o tamanho de um pouco mais da metade do corpo que ele representou, né? Então ele ressaltou. Aí o que ele ressaltou dessa pessoa? O nariz. E se vocês perceberem, o rosto ele é feito de montagens, né? Tem partes de várias imagens compondo aí esse rosto. E o que ele ressalta, né? O tronco maior do que as pernas e também o rosto com um tamanho desproporcional do corpo e esse nariz aí enorme. Já na página 19, nós temos um artista brasileiro, Cândido Portinari, também acredito que já conhecido de vocês. Ele passou a infância numa fazenda em Brodowski, no interior de São Paulo. Muitas das suas pinturas retratam esse período da sua vida, né? De coisas que ele viveu durante esse período que ele viveu na fazenda. Como as que aparecem os meninos se divertindo ao empinar papagaios, quando ele se representa, né, com crianças brincando de bolinhas de gude, de peão, de ioiô, de biboquê, entre outros. O biboquê, inclusive, eu fiz um vídeo para o colégio que tem aí um biboquê utilizando material reciclado, né? Quem quiser fazer para poder praticar essa brincadeira é bem bacana. E nessa pintura feita por Portinari, aos 56 anos, um garoto muito compenetrado está jogando um diabolô, que é um tipo de malabares, né? Então ele se representa aí em várias obras desse tempo que ele viveu na fazenda e das lembranças que ele traz. Então é uma maneira de trazer aí para gente o tema de brincar, de diversão, né? Uma maneira de descontrair e se divertir com a arte. E nós temos também, na página 20, algumas obras que lembram aí jogos e brincadeiras, né? A primeira obra da página 20, nós temos bonecos de madeira movimentados por um motor de Mestre Molina, que é uma amostra de brinquedos, né? Essa espécie de brinquedo-máquina foi criada pelo artista Mestre Molina, que nascido em 1917, na cidade da Bucaina, em São Paulo. Ele só deu início na sua produção artística aos 52 anos. Foi quando ele começou aí a fazer as suas obras. Os bonecos esculpidos em madeira reproduzem, em sua maioria, cenas do cotidiano. Depois de esculpir as figuras, o artista ele monta as peças sobre mesas e liga-as a motores que fazem os bonecos se movimentarem as mãos, os braços e a cabeça. Serralheria antiga, parque de diversões com rodas gigantes, carrossel, um bar com 70 foguetes e o Palácio dos Fantasmas com 25 almas num prédio mal assombrado são alguns dos títulos das criativas obras produzidas por Molina, né? Então, é um artista que faz aí o seu trabalho com madeira e depois ele liga essas suas esculturas num motor para que elas possam dar aí movimento. Então, né, as esculturas ganham o movimento dos braços, da cabeça e das pernas. E embaixo nós temos uma instalação de futebol do artista Nelson Leiner. Ele nasceu em São Paulo em 1932. Essa obra dele é um campo de futebol, onde tem ali, né, um público em volta, formado por miniaturas de santos católicos, alguns personagens da Disney também, e algumas entidades de cultos afro-brasileiros, como Iemanjá. Então, são, né, vários tipos de pessoas de diversas culturas e representam aí
a instalação do artista com o tema de futebol, né? Como se eles fossem ali os públicos que estão para assistir ao jogo. Na página 21, nós temos um brinquedo de Miriti, que é um barco de brinquedo feito por um artesão da região de Baetetuba, cidade vizinha de Belém, no Pará, e lá existe um tipo de palmeira chamada Miriti ou Buriti. É uma madeira que é utilizada pelos artesãos, né, da região, do local ali, e todos eles utilizam dessa madeira para fazer a fabricação de brinquedos, né, dos seus artesanatos. Esses objetos, eles são comercializados durante as festividades do Círio de Nazaré, que é uma festa típica e cultural daquela região, né? Então, durante esse festejo é onde os artesãos eles mais comercializam, mais conseguem vender aí essas suas produções, esses seus artesanatos. Na página 21, pessoal, tem algumas atividades que eu quero que vocês façam. São 3 questões sobre essas obras que nós vimos. Então, vocês irão rever aí essas obras, dá mais uma olhadinha, faz a sua análise, a sua observação, para vocês responderem essas 3 questões. Depois, vocês irão realizar aí a atividade prática 2, que é a atividade da caricatura. Então, vocês irão fazer a caricatura ou de um artista, né, que vocês acham bacana, gostam, ou vocês irão fazer a caricatura de algum familiar, né, ou de vocês mesmos. Quem quiser fazer de você mesmo pode fazer também aí a sua caricatura. Eu passei aqui, não esqueci de mudar os slides. Então, aqui está a obra do Cândido Portinari, que nós vimos, né? Aqui os brinquedos, as esculturas dos homenzinhos, né? Que depois é ligado a um motor e se mexem, que são os bonecos de madeira. Nós temos a escultura aí do futebol e também a escultura do barco. Então, aqui, depois vocês podem estar lendo, né? Fala um pouco mais da caricatura, como se fazer a caricatura. Tem algumas dicas aí para vocês realizarem a atividade prática 2, que é essa que está aí na página 22. E a página 23, pessoal, vocês também irão realizar, né? Vocês irão pesquisar aí ou na internet, ou em revista, ou um jornal, o que vocês tiverem em casa. E aí vocês vão procurarem ou uma charge, ou aquelas tirinhas de jornais, que são engraçadinhas, né? Alguma caricatura que vocês acharem, ou na revista, ou no jornal, ou pela internet. E aí vocês vão colar aí uma dessas técnicas de arte que vocês encontrarem, tá? Então, na página 23, vocês irão fazer a colagem da arte que vocês acharem, ou caricatura, ou charge, ou tiras. E aqui, na página 22, né, embaixo, nós temos a atividade da caricatura, que vocês vão fazer lá no finalzinho desse capítulo, onde tem aí o espaço e a folha para atividade prática 2, que é a caricatura. Ok, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.